Saudações a todos! No livro Vidas Vazias, da Joana de Ângeles, ela nos fala no capítulo 20 sobre o esforço contínuo. É um livro psicografado por Divaldo Franco e a Joana de Ângeles nos traz: Sê pacífico. Não apenas consideres excelente a paz como fundamento da existência ditosa. Esforça-te para que a serenidade seja uma constante em tuas horas. Então, o texto já começa assim muito interessante quando ela nos exorta a buscarmos uma serenidade tal que nos tornará pessoas pacíficas e fará com que não tenhamos apenas momentos em que buscamos um estado de paz, porque podemos fazer isso pelo exercício, pela meditação, buscamos ali alguns momentos em que sentimos a serenar o nosso coração, até o ritmo dos nossos batimentos cardíacos se acalmam, então podemos conquistar por momentos esse estado de paz. Mas ela está nos alertando para que entendamos que é necessário o esforço para que a serenidade seja uma constante nas tuas horas, né? Então, nos nossos dias. Mediante cuidados especiais com o pensamento, sintonizarás com a harmonia, o que equivale a dizer o equilíbrio entre a reflexão e as ações. Naturalmente, se trata de um empenho contínuo, tendo em vista o direcionamento das ideias. Num relacionamento humano em que a multiplicidade de ocorrências obriga à manutenção de vigilância tensa, torna-se mais difícil a manutenção dos propósitos saudáveis. Em razão da variedade dos acontecimentos, a mente se transfere de um para outro polo com frequência tão rápida que surge um mecanismo para substituir uma ideia por outra, a ponto de se olvidar de imediato aquela que se estava cultivando. Então, aqui ela está nos alertando sobre esses pensamentos, né, que vamos nos permitindo, em que um entra em sequência ao outro e que daí a pouco já não sabemos o que nos levou a pensar aquilo e perdemos ali a razão daquele pensamento que deveria ter sido trabalhado por cada um de nós de uma forma tranquila, não perdendo foco, né? Mantendo a conexão, a coerência com aquele pensamento inicial. E, no entanto, por esse turbilhão de ideias que vamos tendo e não nos preocupamos em direcioná-las de acordo, né? Acabamos perdendo ali toda a razão daqueles pensamentos que se sucedem. Os hábitos de variedade múltipla obrigam a criatura moderna a um estado de excitação desgastante na área da emoção, que lhe consome as reservas de energia e produz fácil cansaço em qualquer esforço de maior intensidade. E se observarmos, né? Quantas pessoas, quantos de nós, na verdade, né, não nos sentimos cansados com muita facilidade, tudo nos dá um estado de fadiga, sem aquela energia necessária, né, para darmos conta das tantas coisas que precisamos ali nos nossos dias, né, um estado de muito cansaço em que, terminando ali as obrigações, entende-se que a única forma de relaxar é o repouso, quando há muitas outras formas de esparecermos, de relaxarmos, como, por exemplo, mudarmos de atividade. Mudar de atividade já é algo muito positivo, né? Então, cria-se a impressão de que, não se estando a par de todos os acontecimentos, perde-se importante capítulo de informações valiosas, afinal, por nada.
Então ali, cada um ali nas suas buscas, nos seus interesses, e tem-se a impressão muitas vezes que, como não acompanhou, né, determinada situação que estávamos acompanhando, determinado caso, né, das mídias que nos interessou e queremos acompanhar, queremos estar por dentro de tudo, como se fôssemos obrigados a ser detentores de todos esses conhecimentos, na verdade, dessas coisas tão pequenas, tão passageiras, mas que nos absorvem de tal forma e que achamos que se não estamos ali acompanhando, estamos fora da realidade, né? Tomar muito cuidado com isso que está acontecendo, né? Especialmente nesses tempos modernos, com essa facilidade toda que temos para as comunicações. A sociedade consumista vive autodevorando-se por preocupações frívolas, de fundo psicológico, na condição de necessidade de prazer. Em consequência, vive aturdida, inquieta, incapaz de alcançar a serenidade necessária ao bem-estar interior, né? Então, o consumismo leva ali a muitas preocupações, em que nos devoramos, autodevorando-se. Então, nós mesmos, né, nos devoramos por essas preocupações frívolas, desnecessárias, né, de fundo psicológico, porque criamos essa necessidade de sentir prazer. Então, passamos a sentir prazer em adquirir determinadas coisas, em consumir determinadas coisas, para nós passa a ser assim muito importante. Então, é um quadro que atende um psicológico dependente, né, equivocado, né, em que nos deixamos arrastar. Se te fizeres pacífico, tornar-te-ás pacificador, porque exteriorizarás um campo vibratório de saúde contagiante. Bons propósitos diários e treinamento frequente contribuirão para que alcances a meta buscada. Repetindo, bons propósitos diários. Então, já amanhecermos, já voltando o pensamento a Deus, a Jesus e traçarmos os nossos propósitos para aquele dia. Então, bons propósitos diários, treinamento frequente, contribuirão para o alcance a meta conhecida, para que alcances a meta buscada. Estabelece um padrão de comportamento mental para as mais variadas situações a que sejas conduzido. Considero que realmente é importante na tua conduta em relação ao convívio social. O que realmente é importante, o que realmente é prezar as pessoas, dar valor a elas, e não muitas vezes uma escravização a que estamos nos expondo. Desse modo, disciplina a emoção de tal forma que as reações nervosas não intervenham nas tuas expressões de conduta. Pode parecer difícil, mas vale considerar que tudo aquilo que não é habitual exige maior contribuição da vontade, impondo repetição. Assim, conta com a valiosa contribuição da prece, que te facultará sintonizar com a realidade, para que logres a pacificação interior. Não descuides de cultivar os pensamentos que revigoram, forjados no otimismo e na alegria de viver. Assim fazendo, criarás uma aura de defesa vibratória em relação às deletérias e agressivas do grupo social no qual se encontras.
Então, quando nós nos firmamos nos bons propósitos, né, de buscarmos ali o convívio social saudável, dando conta de uma relação social saudável, sem escravização, mesmo que venham dardos, né, como ela fala aqui, dardos de onde é que está? Dardos deletérios e agressivos, né? Vibrações deletérias e agressivas, aquele que se coloca nessa condição de buscar agir da melhor forma, se fortalecendo nesses propósitos, buscando o alto através da prece, para conseguir dar conta de uma forma mais natural das exigências, né, da sua vida de trabalho, social, tudo aquilo que se tem que dar conta, mas não fugindo ali ao ponto de equilíbrio, não se deixando caminhar por uma escravização que muitas vezes se exige do outro. Então, para que isso não traga ali vibrações deletérias, agressivas, é preciso que nos imunizemos nessa conscientização de que estamos fazendo o melhor. Habitua-te a um programa mental de ideias edificantes e será sustentado pelos espíritos nobres, interessados na edificação do mundo melhor. Em razão dos hábitos perniciosos que resultam dos pensamentos doentios, instalam-se enfermidades de vário porte, por conta da vitalização dos miasmas mentais, que são absorvidos por vírus e outros micro-organismos que adquirem morbidade e se espalham de forma epidêmica. Então, nós sabemos que os nossos hábitos perniciosos, ou seja, doentios, nocivos, viciosos, eles criam uma atmosfera pestilenta. Eles se instalam como enfermidades, esses vírus pestilentos chamados de miasmas, né? E que não nos iludamos pensando, mas não são vistos pelo nosso microscópio, então não atingem a nossa matéria. Atingem sim, atingem a nossa matéria, alcançam o nosso corpo físico, né? Uma alma doente, uma alma infectada, digamos assim, né? Por esses vírus pestilentos, os nossos pensamentos nocivos, doentios, cria em nós uma aura, uma atmosfera que alcança o nosso perispírito adoecendo. Adoecendo o nosso perispírito, reflete no nosso corpo físico. E sentiremos organicamente essas consequências. Então, eis como surgem as pandemias que periodicamente invadem a Terra e asfixiam na depuração dos seus habitantes. Os hábitos morais degradantes e os comportamentos sociais trabalhados pelo egocentrismo, rebeldia e desafios contínuos às leis de ordem e equilíbrio trabalham com as periódicas desgraças que assolam o planeta. Então, esses hábitos morais doentios, que acabam se alastrando até de forma epidêmica. E por que podemos afirmar isso? Porque comportamentos que antes não eram vistos como normais, como naturais, com bons olhos, de repente eles passam a tomar conta de uma grande maioria, né? E tudo isso cria uma atmosfera nociva, atrai muitos espíritos ligados a determinadas viciações, né?
E todo esse quadro se instala, né? E pela quantidade acaba gerando esses processos doentios, desses micro-organismos, desses miasmas, né? Que atingem a nossa matéria, né? Atingem a nossa matéria, atingem os organismos vistos pelos nossos microscópicos, pelos nossos cientistas, transformando-se em pandemias, né? Ou epidemias, né? Muitas vezes, né? Na maioria das vezes, epidemias. Então, os hábitos morais degradantes e os comportamentos sociais, já vimos, né? Trabalhados pelo egocentrismo, rebeldia e desafios contínuos, né? As leis de ordem e equilíbrio trabalham com as periódicas desgraças que assolam o planeta. As heranças espirituais perversas que são trazidas do passado ao entrar em contato com a psicosfera morbífica da sociedade, encontram campo e espaço para manifestar-se com lamentável aumento dos desconcertos de toda a ordem. Iniciam-se nos indivíduos, avolumam-se nos grupos, que é claro, tudo é individual, é de cada um, mas vai se avolumando. Avolumam-se nos grupos, instalam-se em as nações, então tomam conta de uma nação, aniquilam as aspirações do bom, do nobre, do belo, do saudável, ao mesmo tempo que geram novos comportamentos que a princípio chocam, para depois tornarem-se condutas aceitas e divulgadas, né? Então vai tomando conta e tudo isso vai nos empobrecendo a nossa cultura, que reflete o nosso estado, da sociedade como um todo, né? Então, são grandes perdas, são fases difíceis que a sociedade vive, já viveu em tempos idos e tem vivido de uma forma muito acentuada essa decadência moral pela desvalorização dos elos santificantes que unem as famílias, né? Então, essa facilidade com que nos desapegamos dos elos familiares, dos laços familiares, esse desprezo, né, por parte de um número considerável pela família, considerável, mas há muita coisa boa, né? Estamos focando essa situação, mas sabemos que há muitos e muitos, né, que estão em condições muito favoráveis. Mas percebemos uma desconstrução, né? Então, tudo isso vai trazendo esse quadro que vivemos, como já foi vivido em tempos idos. Cada dia, exatamente quando o materialismo triunfa na criatura, na educação, na política, mais se adensam as bactérias psíquicas que devoram os organismos ultrajados pela agressão da insensatez e provocam as calamidades que o ser humano já deveria haver superado. Então, já deveríamos estar num outro momento na nossa escalada evolutiva, mas temos nos deixado arrastar, influenciar por essa onda que tem dominado os nossos tempos. Nós percebemos que está tudo infectado: a cultura, a educação, a política. Então, essas bactérias psíquicas que se adensam mais do que nunca, reforçando a ideia de que elas alcançam a nossa matéria, né? Porque elas nos adoecem. Muitos desses prazeres destrutivos têm uma apresentação dourada e encantadora, às vezes com aparência inocente, até atingirem o domínio das massas, que enlouquecem
e perdem totalmente o sentido ético de viver, as responsabilidades e os anseios de harmonia que lhes parecem ultrapassados pelo novo período de alucinação. Não te permitas fascinar pelos modernos cantos das sereias mitológicas que atraem para destruir e encantam para aniquilar. Ouve a voz do coração que te fala de amor e de respeito aos valores da vida, aos deveres inalienáveis que a existência física impõe. E pensa na fragilidade do carro carnal que te conduz. Observa esses triunfadores de um dia que se deixaram consumir pelo fascínio das drogas e do sexo em desalinho, pelo exotismo do comportamento, como se encontram algum tempo depois. Consumidos pelos gozos, desfigurados e fantasmagóricos, ocultam a miséria orgânica e a aparência degradada em transtornos emocionais e psíquicos que lhes antecipam a desencarnação. Sê comedido e atencioso no respeito às leis da vida programadas pelo Criador e não te rebeles. Pulando um trecho, pegando o finalzinho. Jesus sabia de tudo quanto lhe acontecia durante a convivência com os seres humanos em sua jornada. Tinha poderes para modificar a etapa final e trágica do seu messianato. Todavia, optou por obedecer a todos os impositivos da crueldade humana, a fim de ensinar-nos, pelo exemplo, a perseverar no dever até o momento final. Esforça-te para fazeres o mesmo. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje dar sequência ao nosso estudo do livro As Dores da Alma e nós estamos no capítulo Inveja. Primeira parte. O invejoso é inseguro e supersensível, irritadiço e desconfiado, observador minucioso e detetive da vida alheia até a exaustão, sempre armado e alerta contra tudo e todos. A inveja sempre foi uma emoção sutilmente disfarçada em nossa sociedade, assumindo aspectos ignorados pela própria criatura humana. As atitudes de rivalidade, antagonismo e hostilidade dissimulam muito bem a inveja, ou seja, a própria prepotência da competição, que tem como origem todo um séquito de antigas frustrações e fracassos não resolvidos e interiorizados. O invejoso é inseguro e supersensível, irritadiço e desconfiado, observador minucioso e detetive da vida alheia até a exaustão, sempre armado e alerta contra tudo e todos. Faz o gênero de superior quando em realidade se sente inferiorizado. Por isso, quase sempre deixa transparecer um ar de sarcasmo e ironia em seu olhar, para ocultar dos outros seu precário contato com a felicidade. Acreditamos que, apesar de a inveja e o ciúme possuírem definições diferentes, quase sempre não são diferenciados ou corretamente percebidos por nós. As convenções religiosas nos ensinaram que jamais deveríamos sentir inveja, pelo fato de ela se encontrar ligada à ganância e à cobiça dos bens alheios. Em relação ao ciúme, os padrões estabeleceram que ele estaria exclusivamente ligado ao amor. É por isso que passamos a acreditar que ele é aceitável e perfeitamente admissível em nossas atitudes pessoais. Analisando as origens atávicas e inatas da evolução humana, podemos afirmar que a emoção da inveja não é uma necessidade aprendida. Não foi adquirida por experiência nem por força da socialização, mas é uma reação instintiva e natural comum
a qualquer criatura do reino animal. O agrado e carinho a um cão pode provocar agressividade e irritação em outro, por despeito. Nos adultos, essas manifestações podem ser disfarçadas e transformadas em atos simulados de menosprezo ou de indiferença. Já as crianças, por serem ingênuas e naturais, mordem, batem, empurram, choram e agridem. A inveja entre irmãos é perfeitamente normal. Em muitas ocasiões, ela surge com a chegada de um irmão recém-nascido que passa a obter no ambiente familiar toda a atenção e carinho. Ela vem à tona também nas comparações de toda espécie feitas pelos amigos e parentes sobre a aparência física privilegiada de um deles. Muitas vezes a inveja manifesta-se em razão da forma de tratamento e relacionamento entre pais e filhos. Por mais que os pais se esforcem para tratá-los com igualdade, não o conseguem, pois cada criança é uma alma completamente diferente da outra. Em vista disso, o modo de tratar é consequentemente desigual. Nem poderia ser de outra maneira, mas os filhos se sentem indignados com isso. A emoção da inveja no adulto é produto das atitudes internas de indivíduos de idade psicológica bem inferior à idade cronológica, os quais, embora ocupem corpos desenvolvidos, são verdadeiras almas de crianças mimadas, impotentes e inseguras, que querem chamar a atenção dos maiores no lar. O mestre de Lyon interroga as vozes do céu. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Essa é a questão 811 do Livro dos Espíritos, no livro 3º, capítulo 9, Lei de Igualdade. E a resposta: não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Complementando a 811A. Há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das coisas. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não correi atrás de quimeras. A necessidade de poder e prestígio desmedidos que encontramos em inúmeros homens públicos, nas áreas religiosa, política, profissional, esportiva, filantrópica, de lazer e outras tantas, deriva de uma aspiração de dominar ou de um sentimento de onipotência com o que tentam contrabalançar emocionalmente o complexo de inferioridade que desenvolveram na fase infantil. Encontramos esses indivíduos, aos quais os espíritos se reportam na questão acima, nas lutas partidárias em que só aparentemente buscam a igualdade dos direitos humanos, prometem a valorização da educação, asseguram a melhoria da saúde da população e a divisão de terras e rendas, sem ideais alicerçados na busca sincera de uma sociedade equânime e feliz, procuram na realidade compensar suas emoções de inveja mal elaboradas e guardadas desde a infância, difícil e carente, vivida no mesmo ambiente de indivíduos ricos e prósperos. Tanto é verdade que a maioria desses defensores do povo, quando alcança os cumes sociais e do poder, esquece-se completamente das suas propostas de justiça e igualdade. Eis alguns sintomas interiorizados da inveja que podemos considerar como dissimulados e negados. Perseguições gratuitas e acusações sem lógica ou fantasiadas, inclinações superlativas à elegância e ao refinamento, com aversão à grosseria, insatisfação permanente, nunca se contentando com nada, manifestação de temperamento teatral e pedantismo nas atitudes, elogios afetados e amores declarados exageradamente, animação competitiva que leva às raias da agressividade.
O caráter invejoso conduz o indivíduo a uma imitação perpétua à originalidade e à criação dos outros, e, como consequência lógica, a frustração. Isso acarreta uma sensação crônica de insatisfação, escassez, imperfeição e perda, além de estimular sempre uma crescente dor moral e prejudicar o crescimento espiritual das almas em evolução. A segunda parte. Não há nada a nos censurar por apreciarmos os feitos das pessoas e ou por a ela aspirarmos. O único problema é que não podemos nos comparar e querer tomar como modelo o padrão vivencial do outro. Se tivermos o hábito de investigar nosso comportamento, principalmente os autodestrutivos, e fizermos uma análise desses antecedentes históricos em nossa vida, poderemos, cada vez mais, compreender o porquê de permanecermos presos em certas áreas prejudiciais à nossa alegria de viver. Esses comportamentos infelizes a que nos referimos não são apenas as atitudes evidentemente desastrosas, mas os diminutos atos cotidianos que podem passar como aceitáveis e completamente admissíveis. Entretanto, tais atos são os grandes perturbadores de nossa paz interior. Muitos indivíduos não se preocupam em estudar as raízes de seus comportamentos rotineiros, porque acreditam que para assumir a responsabilidade da renovação íntima, precisariam despender um enorme sacrifício. Sendo assim, preferem permanecer apegados aos antigos costumes, utilizando-se dos preconceitos e de crenças distorcidas, sem se darem conta de que estes são as matrizes de seus pontos vulneráveis. Para afastar todo e qualquer anseio de transformação interior, utilizam-se de um processo psicológico denominado racionalização, artifício criado para desviar a atenção dos verdadeiros motivos das atitudes e ações, para se verem livres das crises de consciência, procurando assim justificar os fatos inadequados de suas vidas. Somente alteraremos nossos atos e atitudes doentios quando tomarmos plena consciência de que são eles as raízes de nossas perturbações emocionais e dos inúteis desgastes energéticos. É examinando o nosso dia a dia à luz das escolhas que fizemos ou que deixamos de fazer que veremos com clareza que somos, na atualidade, a soma integral de nossas opções diante da vida. Os indivíduos que possuem o hábito da crítica destrutiva estão, em verdade, dissimulando outras emoções, talvez a inveja ou mesmo o despeito. Existem posturas efetuadas tão costumeiramente e que se tornam tão imperceptíveis que poderíamos denominá-las atitudes crônicas. A inveja é definida como sendo o desejo de possuir e de ser o que os outros são, podendo tornar-se uma atitude crônica na vida de uma criatura. É uma forma de cobiça, um desgosto em face da constatação da felicidade e superioridade de outrem. Observar a criatura sendo, tendo, criando e realizando provoca uma espécie de dor no invejoso, por ele não ser, não ter, não criar e não realizar. A inveja leva, por consequência, à maledicência, que tem por base ressaltar os equívocos e difamar. Assim é a estratégia do depreciador. Se eu não posso subir, tento rebaixar os outros. Assim compenso meu complexo de inferioridade. A inveja nasce quase sempre por nos compararmos constantemente com os outros. Nessa comparação, o homem desconhece o fato de sua singularidade, possuidor de expressões íntimas completamente diferentes das dos outros seres. É verdade, porém, que possuímos algumas semelhanças e características comuns com outros homens, mas, em essência, somos almas criadas em diferentes épocas pelas mãos do Criador, e por isso passamos por experiências distintas e trazemos na própria intimidade missões peculiares. A normalidade, sobrenaturalidade, paranormalidade
são de fato catalogações da incompreensão humana, alicerçadas sobre as chamadas comparações. A ausência do amadurecimento espiritual faz com que rotulemos de forma humilhante e pretensiosa os credos religiosos, a heterogeneidade das raças, os costumes de determinados povos, as tendências sexuais diferentes, os movimentos sociais inovadores, as decisões, o comportamento, o sucesso dos outros e muitas coisas ainda. Tudo isso ocorre porque não conseguimos digerir com ponderação a grandeza do processo evolutivo, agindo de forma diversificada sob as leis da natureza. O autêntico impulso natural quer que sejamos simplesmente nós mesmos. Não faz parte dos impulsos inatos da alma humana a pretensão de nos considerarmos melhor que as outras pessoas. O que devemos fazer é admirar-nos como somos, é respeitar nossas diferenças e reconhecer nossos valores. O extraordinário educador Rivail questiona os mensageiros do amor. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade justo? Uma questão do Livro dos Espíritos, 975, livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Resposta: sim. E é isso o que os tortura, pois compreendem que estão privados dela por sua própria culpa. É por isso que o espírito liberto da matéria aspira a uma nova existência corpórea, pois cada existência poderá abreviar, se for bem empregada, a duração desse suplício. É então que ele escolhe as provas que poderão expiar suas culpas. Porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que fez, ou do qual foi causa voluntária, por todo o bem que, tendo podido fazer, não o fez, e por todo o mal que resultar do bem que deixou de fazer. O espírito errante não está mais envolvido pelo véu da matéria. É como se tivesse saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Então sofre ainda mais, porque compreende quanto é culpado. Para ele não existe mais a ilusão. Vê a realidade das coisas. Um comentário de Kardec. O espírito na erraticidade abrange na sua visão, de um lado, todas as suas existências passadas e do outro, o futuro prometido, compreendendo o que lhe falta para atingi-lo. Como um viajante que chegou ao cume de uma montanha, vê a rota percorrida e o que falta para chegar ao seu destino. Continuando, a inveja é o extremo oposto da admiração. É uma ferramenta cômoda que usamos sempre que não queremos assumir a responsabilidade por nossa vida. Ela nos faz censurar e apontar as supostas falhas das pessoas, distraindo-nos a mente do necessário desenvolvimento de nossas potencialidades interiores. Em vez de nos esforçarmos para crescer e progredir, denegrimos os outros para compensar nossa indolência e ociosidade. Não há nada a nos censurar por apreciarmos os feitos das pessoas e ou por a eles aspirarmos. O único problema é que não podemos nos comparar e querer tomar como modelo o padrão vivencial do outro. A inveja e a censura nascem da autorrejeição que fazemos conosco, justamente por não acreditarmos em nossos potenciais evolutivos e por procurarmos fora de nós as explicações de como deveríamos sentir, pensar, falar, fazer e agir, ora dando uma importância desmedida aos outros, ora tentando convencê-los a todo custo de nossas verdades. E agora, para complementar, eu vou ler uma página do livro Respostas da Vida, ditado por André Luiz a Francisco Cândido Xavier. 10. Vivência. Habitualmente perdemos tempo em desgosto inútil quando nos achamos em antagonismo com alguém ou vice-versa. Entretanto, vejamos. Os outros pensam segundo imaginam. Falam o que melhor lhes parece. Fazem o que lhes ocorre aos desejos. Abraçam o que lhes agrada. Adquirem o que estimam. Valorizam o que mais amam. Inclinam-se para aquilo que os atrai.
vivem com quem mais se afinam, estão no caminho que escolheram, acham sempre o que procuram. Isso, porém, não é novidade, porque todos nos padronizamos por diretrizes idênticas. Agimos como somos e reagimos conforme a própria vontade na condução de nossos impulsos. A novidade é reconhecer que os outros e nós teremos inevitavelmente aquilo que fizermos. Alcançando a certeza disso, vale acima de tudo auxiliarmos-nos reciprocamente, sem queixas uns dos outros, de vez que nenhum de nós consegue aperfeiçoamento próprio, senão à custa de numerosas experiências. À frente da realidade, vivamos com as nossas lições, mantendo a consciência em paz e deixemos aos outros o seu próprio dom de aprender e de viver. E assim encerramos o estudo desse livro, As Dores da Alma, com várias lições que nos levam ao autoaprimoramento, sem comparações com os outros, reconhecendo que a nossa dificuldade é possível de ser transposta, sem comparações, entendendo que somos únicos, desenvolvendo nossos potenciais, aceitando um passo de cada vez, sem expectativas fora da realidade, aceitando que temos que corrigir a rota o tempo todo. Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Foi assim que o Cristo nos ensinou. O erro é o passo para o acerto, desde que possamos reconhecê-los. Uma boa semana a todos.